Pronto, a partir de agora está sendo gravada a sessão. Desejar mais uma vez uma boa tarde a todos. Como eu falei, essa sessão faz parte do Encontro de Desenvolvimento Institucional e o tema dessa sessão é a mudança nas relações de trabalho, que vai ser administrada pelo nosso colega da rede, o Rafael Farias Gonçalves, que é professor, mestre de administração, atual diretor de gestão de pessoas do Instituto Federal do Norte de Minas, e também já foi, né, quando eu ingressei na rede, né, no FORGEP, ele era o nosso também coordenador do Fórum de Gestores de Pessoal da rede dos Institutos Federais, né, a Câmara que faz parte do CONIF. O Rafael, ele tem uma larga experiência, né, a gente sempre acompanha com muita atenção, né, toda vez que o Rafael faz um pronunciamento aí nos fóruns, nos grupos, porque ele tem bastante experiência, bastante vivência nessa área de gestão e administração, e eu tenho certeza que vai contribuir bastante aí com a gente nessa tarde. Então, só relembrando as regras, né, todo mundo principalmente aqueles que já participaram aí, né, nos dias anteriores já devem estar cientes, mas reforçando, né, aqueles que desejarem, né, fazer comentários ou perguntas, pode fazer no chat, de preferência em caixa alta, ou então pedir autorização para que possa, né, abrir a câmera e fazer a pergunta. O Rafael se colocou à disposição de responder as perguntas, né, à medida da sua palestra, né, isso, Rafael? Então, as pessoas que quiserem, né, à medida que ele for falando, quiserem interagir, também não tem problema, então é só falar aí no chat, pedir inscrição, a gente abre a oportunidade de estar falando. Então, enquanto não estiverem, né, participando, interagindo, a gente pede que mantenham as câmeras desligadas e o áudio também desligado, para que não possa ter interferência aí na apresentação. Ao longo do evento também a gente vai colocar um link com a lista de presença, então a gente pede que vocês não deixem de preencher, porque com essa lista aqui a gente vai fazer o registro, né, da presença de vocês e entrega dos certificados posteriormente. E aí a gente começa, então, né, já são 15h45, a gente já pode dar início, então, à nossa apresentação dessa tarde, né, lembrando que o tema, mudança nas relações de trabalho, acho que a gente tem um tema bastante pontual aí para esse momento, para esse cenário que a gente está vivendo, né, esse próprio formato desse encontro, né, virtual é algo que, apesar de nós já termos a tecnologia há algum tempo, é algo que se popularizou na pandemia, isso também é um aspecto, né, das mudanças que nós temos nas relações de trabalho atuais, mas a gente vai discutir muito mais aí com o nosso convidado, nosso palestrante dessa tarde. Queria, desde já, agradecer, Rafael, em nome de toda a organização do evento, a presença, por você ter aceitado esse convite. Sei que você está aí com uma agenda super lotada, né? Só vejo você aí em um evento e outro, mas pôde encaixar aí também sua participação aqui no nosso evento. Então, muito obrigado. Ok, Jean, obrigado. Eu que agradeço, né? Agradeço você, agradeço a todo o Instituto Federal aí, Sertão Pernambucano, por essa oportunidade de participar, né? De dialogar com vocês. É claro que quando você me convidou, eu falei, olha, eu não vou para uma palestra, porque quem se arrisca hoje a falar o que é certo, como vai ser, e fazer qualquer exercício de futuro, está correndo um sério risco de ter suas ideias ali desconsideradas amanhã, no dia seguinte. Então, primeiro dizer, né, das mudanças que são muito rápidas e muito frequentes, e por isso que eu venho dialogar com vocês numa proposta também de uma participação aberta. Eu vi que tem pessoas aqui de outras instituições também, da rede federal, pessoas externas também, né, à rede, porque o evento foi aberto. Então, parabenizo também a você e a organização aí do Sertão Pernambucano por essa abertura, né, desse encontro de desenvolvimento institucional para toda a comunidade. Eu vejo que isso é muito importante e isso fortalece as nossas instituições. A minha fala talvez não traga muitas novidades para vocês. Eu costumo dizer que eu sou professor na rede federal, né, estou diretor de gestão de pessoas, mas, antes de tudo, eu sou um provocador. Então, eu gosto de provocar, como o Jean colocou aí, eu fui coordenador do FORGEP, e talvez o que eu tenha mais feito no FORGEP foi provocar os meus colegas para algumas reflexões, e, sobretudo, reflexões olhando para frente, olhando para o futuro e olhando para tendências. A gente não consegue olhar em bola de cristal, a gente olha para dados, a gente olha para pesquisa, a gente olha para tendências e tenta, né, apontar quais são os possíveis cenários que vão se formar ou que já estão se formando diante da gente. Eu vi que a temática central do evento
naturalmente, envolve o contexto da pandemia e o contexto das instituições de ensino dentro dessa realidade. Então, eu não trouxe para vocês uma apresentação, resolvi não me apegar aqui a slides, a uma estrutura de apresentação. Eu tenho um escopo aqui de algo que a gente vai conversar, mas a minha proposta é que a gente faça aí uma palestra, uma fala, um debate, na próxima hora, né? Já me deu aí um tempo de em torno de 50 minutos para a gente conversar aqui, depois da gente passar para uma sessão de perguntas, talvez mais aberta, mas eu estou aqui acompanhando o chat também. Vocês podem colocar para mim aí qualquer informação, qualquer momento, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar, né? E vamos dialogar. Eu sempre começo as minhas falas, e aí eu acho que é muito importante, sobretudo para contextos como esse que a gente está vivenciando, falando do contexto, falando do cenário. E quando eu falo de cenário, eu sempre faço um exercício de voltar um pouco no tempo, de olhar o contexto presente, ou mais próximo do presente, e olhar um pouquinho à frente, um pouquinho de futuro, né? Dias seguintes aí a esses eventos. E como, né, a nossa sociedade, eu posso dizer a nossa sociedade, é uma sociedade moderna, ela vai passar a ser dividida agora no pós-pandemia, né? Antes da pandemia e no pós-pandemia. Então, nós temos a pandemia hoje como um marco temporal, um evento temporal aí, que vai estabelecer uma série de mudanças, e já está estabelecendo, né? Uma série de mudanças dentro da nossa sociedade, dentro das nossas organizações, e falando em organizações dentro das relações, do campo das relações do trabalho. Então, também, para a gente nivelar aqui as expectativas, quando o Jean me convidou para falar de mudança nas relações de trabalho, é o tema, né, que estava proposto aí pela organização, eu comecei a pensar e falei, nossa, mas é bem mais amplo do que simplesmente as relações de trabalho. É entender como ou quais os fenômenos que afetam as relações de trabalho. E também pensar se essas relações de trabalho, que nós estamos observando mudanças, se essas mudanças já estão estabelecidas, já estão se consolidando, ou se a gente ainda está num ambiente de incerteza, de completa volatilidade. Então, a partir dessa ótica, a partir desses pontos, que nós vamos dialogar. Em 2016, tem um estudo do Fórum Econômico Mundial, que é uma referência que eu costumo usar bastante agora nos meus estudos. O Fórum Econômico Mundial tem feito alguns levantamentos sobre o futuro dos empregos, o futuro do trabalho. Em 2016, o Fórum Econômico Mundial fez um cálculo, uma conta, em que dizia que 5 milhões de postos de trabalho nas 15 maiores economias desenvolvidas do mundo iriam desaparecer nos próximos 4 ou 5 anos. E que esses postos de trabalho seriam substituídos por robôs, por máquinas ou por algum tipo de tecnologia que pudesse desenvolver o trabalho dessas pessoas. Então, é um contexto, voltando a um contexto de 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, a gente pode dizer já que essa estimativa do Fórum Econômico Mundial ela foi acertada, mas não pelo contexto que eles visualizavam, porque o Fórum Econômico Mundial não previa uma pandemia. Se você pegar todos os estudos anteriores a janeiro, fevereiro, março de 2020, do Fórum Econômico Mundial, em nenhum deles vocês vão conseguir verificar um apontamento sobre o impacto de uma pandemia, tá? Mas o Fórum acertou. Acertou por quê? Porque tem um fator, e é um fator tecnologia, que talvez seja o grande fator de impacto nas mudanças no mundo do trabalho e nos ambientes organizacionais. Mas e a pandemia? Se o tema é pós-pandemia, né? Se o tema traz um enfoque para a pandemia. Olha, a pandemia é um efeito propulsor de algumas mudanças que já vinham acontecendo. Em 2018, vocês, né, talvez vários de vocês já tenham ouvido falar nesse estudioso, que é o
o Harari, né, o Yuval Noah Harari, que é aquele autor do clássico 21 lições para o século XXI, também do Sapiens, né, que já virou um clássico, é um best-seller mundial. Mas nas 21 lições para o século XXI, ele falava assim, tem uma passagem no livro que ele fala, olha, em 2050, nós ainda não temos convicção de como será o mercado de trabalho. Em 2050. Mas ele diz que, desde o início da Revolução Industrial, da terceira Revolução Industrial, cada posto de trabalho perdido para uma máquina gerava, pelo menos, um novo posto de trabalho para uma pessoa. E, dessa forma, dentro da terceira Revolução Industrial, nós passamos por um contexto onde a máquina foi inserida, né, uma tecnologia foi inserida no mundo do trabalho, no mundo das organizações, mas não mudou drasticamente ou dramaticamente o contexto econômico do trabalhador, das pessoas. Não afetou de forma tão contundente. E ele diz o seguinte, projetando isso para 2050 e colocando agora a evolução da tecnologia e do aprendizado, principalmente da máquina, que é a inteligência artificial, dentro desse contexto da quarta revolução industrial, que é o que nós vivenciamos hoje, nós devemos ter um movimento um tanto quanto diferente. Em outros estudos, ele diz que até 2050, o que veremos, ele falava isso em 2018, 2017, 2018, quando ele lança esses dois livros, ele diz que nós viríamos um surgimento de uma categoria de pessoas, vou usar um termo, talvez seja mais duro, inúteis. Uma categoria de pessoas inúteis, não úteis ao trabalho, com conhecimentos, muitas vezes com alguma competência, que não serão utilizadas por um novo mundo de trabalho, por um novo mercado de trabalho, por novas organizações e necessidades que estavam ou que irão surgir. E aí eu trouxe de 2016 uma visão do Fórum Econômico Mundial, eu trouxe de 2018 e 2017, né, essa visão do Harari, que é também um futurista, né, ele olha muito para um futuro mais distante. E aí eu trago para 2020, já no contexto da pandemia. Em abril desse ano, a Organização Internacional do Trabalho fez um dos primeiros estudos sobre o impacto da pandemia no crescimento da economia mundial e o reflexo disso no mundo do trabalho, sobretudo no emprego. E o que o Fórum a Organização Internacional do Trabalho colocou de estimativa? Fala assim, olha, no mínimo, no cenário mais otimista, nós teremos um impacto de menos 5,3 milhões de pessoas desempregadas, só pela pandemia. Num cenário mais pessimista, nós teremos 24,7 milhões de pessoas desempregadas em todo o mundo. E no cenário mediano, ele diz que, olha, nem para muito, nem para pouco, nem para muito, mas no cenário mediano, nós teremos 13 milhões de pessoas a mais desempregadas no mundo, só pelo impacto da pandemia, só pelo impacto econômico, né? Então, o que eu estou querendo colocar aí nessa introdução para vocês, falando em alguns números, falando em alguns marcos temporais? Que existem vários exercícios de futuro, de estimativa, né? De várias fontes, verificando como que um mundo em transformações que já vinham acontecendo por força da tecnologia, ele teve um contexto de aceleração, de mudanças aceleradas a partir da pandemia, e o que se projetava, talvez para 2050, quando o Harari coloca, né, as lições para o século XXI, será se essas mudanças de 2050 não foram trazidas para tão mais próximo dos nossos dias? 2020, 2025, 2030...
E quando a gente pensa que o tempo é muito rápido, 2030 está logo ali, em 10 anos, a gente vai ter um cenário projetado que seria talvez para 50 anos. Então, esse é o maior efeito da pandemia dentro do contexto das organizações e dentro do contexto das relações de trabalho, naturalmente. Então, a pandemia acelerou uma série de mudanças que já estavam acontecendo, que alguns de nós já estávamos, né, aí, de certa forma, vivenciando, outros não, a depender do contexto da organização, do setor, do segmento, da economia, naturalmente, né, onde nós vivemos. O Brasil, por exemplo, como um país subdesenvolvido, certamente tem um atraso, um delay em relação a algumas perspectivas e algumas projeções com relação ao mundo do trabalho. Mas esse contexto também, eu já dei até alguns spoilers aqui, né? Nós vivemos um contexto de uma quarta revolução industrial, que não começou agora na pandemia. A gente está vendo aí, Jean começou a introduzir, ele é um profissional da área de tecnologia da informação, eu nem vou me atrever a entrar aqui muito nessa área, minha área da administração, mas naquilo que a gente dialoga sobre o mundo do trabalho, sobre o mercado do trabalho, é impossível a gente não olhar, né, e não acompanhar o movimento da tecnologia dentro das organizações, o impacto dessa transformação digital nas organizações. Então, nós temos um processo de uma nova revolução industrial, principalmente impulsionada pela transformação digital, pelas novas tecnologias, né, da informação, sobretudo pela aprendizagem de máquina, né, a inteligência artificial. E nós também temos uma sociedade que está sendo transformada por força desse fenômeno. E agora nós estamos inseridos numa sociedade dita sociedade do conhecimento. É a sociedade onde os dados, né, são indicados como o novo petróleo. A nova riqueza são os dados, ou a análise desses dados. E quem tem a capacidade de analisar e fazer leitura desses dados e dar significado para isso, consegue naturalmente corresponder e conviver e vivenciar uma realidade, um contexto atual de forma muito mais facilitada. E aí é onde entra o fator tecnologia. Quem faz o papel de melhor análise de dados? São as pessoas ou são as máquinas, os supercomputadores? É um desafio, é uma provocação. Então, quem faz a análise de dados melhor? Mas que dados são esses? E para que esses dados, né, vão servir? Então, a gente tem, né, com 2 pontos, uma revolução industrial acelerada pela tecnologia, o impacto no surgimento de uma nova sociedade baseada em conhecimento, 2 elementos que ditam aí severas mudanças no mundo do trabalho, no mundo organizacional. Nós temos a pandemia dentro desse contexto, como eu já falei, né, acelerou todo um processo. Nós estamos aqui reunidos, pessoas de todo o país, vivenciando esse contexto induzido por uma pandemia, quando a gente já tinha todas essas tecnologias em mãos. Então, eu falo pelo Instituto Federal do Norte de Minas, nós temos uma capacidade, ainda temos, né, na verdade, uma capacidade de fornecer educação à distância. Nós temos um dos maiores arranjos de tecnologia de educação à distância. Nós temos um centro de referência em educação à distância que conseguir alcançar 150 municípios, oferecendo cursos de Pronatec, UAB, enfim, todos esses programas da rede federal. Então, a gente, né, estava confortável nessa área. Mas veio a pandemia e tudo que era presencial, todas as aulas presenciais, nós tivemos que parar. E depois de meses e meses, nós estamos conseguindo retomar agora, ancorados um pouco na metodologia da nossa educação à distância. O que eu estou dizendo ainda que nós tivéssemos uma capacidade instalada, nós não sabíamos utilizar essa capacidade. Nós não tínhamos um olhar de futuro e ninguém tinha colocado em seus planos, em suas perspectivas, em suas projeções, que nós teríamos uma pandemia em 2020, que era uma possibilidade, né? A gente tem que contar que era uma possibilidade,
e que a gente poderia estar se preparando ali com aquele aparato, com aquele recurso, né, para conseguir corresponder de forma muito rápida e nos adaptarmos a essa nova realidade. E a adaptação é uma questão bastante apontada pelo próprio Harari. Ele esteve no Brasil esse ano, logo no início do ano, ou foi no ano passado, esteve no Brasil, e de todas as falas que ele fez, né, inclusive ele estava na semana de inovação, de todas as falas que ele fez, a fala mais marcante é que, com todos esses cenários que se projetavam desde o ano passado, de transformação, de evolução da tecnologia, aonde o homem passaria a disputar espaços e atividades com as máquinas, e que não se falava de uma pandemia, ele falava de adaptabilidade, como a grande capacidade das pessoas sobreporem esses desafios ou ultrapassarem esses desafios que já estavam acontecendo. Então, pensem nesse contexto, né, como um contexto aí também motivador para a nossa conversa aqui. Nesse contexto, o reflexo disso, já apontado por vários estudos, tanto do Fórum Econômico Mundial, como do Banco Mundial, do LinkedIn, do Facebook, que tem grandes estudos, né, com consultorias aí mundiais, apontam que, diante desse contexto, novas profissões estão surgindo. Então, várias das profissões que nós temos hoje, a gente já sabe disso, elas estão defasando, estão perdendo a efetividade dentro das necessidades das organizações, e muitas outras profissões irão surgir para atender essas novas necessidades de uma sociedade de um conhecimento e de organizações pautadas principalmente em tecnologia da informação. Se eu tenho novas profissões surgindo, se eu tenho novas necessidades de profissionais, de novas competências, naturalmente, eu tenho uma nova necessidade, ou uma nova obrigação, né, enquanto organização, estou colocando nessa perspectiva, de fomentar recursos para formar essas pessoas, capacitar esses profissionais, organizar, né, e contribuir para desenvolver organizações para lidar com esse contexto. Aí eu estou me referindo a instituições de ensino. Aí eu vou lá no tema do evento, que é a proposta de falar das IES, e estou dizendo, olha, instituição de ensino, o mundo está mudando, o contexto é outro, em vários aspectos. E a gente está como? Né? Aquele dito aí popular, e nós está como? Né? Nós estamos olhando para esse contexto com o olhar crítico, diante da complexidade que ele se desenha, e nós estamos nos remodelando ou nos adaptando a essa nova realidade, ou a gente está esperando se definir um contexto para aí sim depois atuar. Então, essas decisões fazem muita diferença dentro daquilo que a gente vai compreender como papel, como responsabilidade também das instituições de ensino. E de todos nós como profissionais, né, vários de nós, da área de educação, sejamos professores, técnicos administrativos, profissionais da educação, da área da educação. Então, eu estou tecendo um contexto, vocês entenderam que eu estou trazendo de um contexto macro, mundial, e chegando agora num contexto também das organizações, e começo a falar um pouco sobre as próprias organizações de ensino, que estão mais dentro da nossa realidade, do nosso cotidiano. E aí eu quero guiar vocês aqui para falar um pouco sobre e qual é o impacto dessa transformação digital nas organizações como um todo. Então, o primeiro impacto é nas relações de trabalho. Né? Vamos colocar as relações de trabalho, que é a pauta aí da nossa conversa. Imaginem um único fator: trabalho remoto, trabalho à distância ou teletrabalho. Esse fator por si só modifica todos os outros aspectos do relacionamento, dos vínculos de trabalho e das obrigações nessa relação de trabalho do trabalhador e da organização. Trabalhador e organização são chamados
a novos comportamentos, a novas posturas, a novas competências, a novas entregas. Então, por esse fenômeno do teletrabalho, que deve se consolidar, né, e a gente já vem observando isso aí, no mundo privado já vinha como uma tendência, agora consolidou. O que era tendência, a pandemia consolidou. No serviço público, o que era uma possibilidade, um piloto, né? Estávamos começando ali em 2018, começando com o teletrabalho, de uma maneira mais burocrática, muito mais voltada para a questão do controle, né, das horas trabalhadas. Agora, na pandemia, a gente teve um processo de aceleração e o próprio serviço público, né, federal disse, olha, agora é tendência. Começamos a viver isso não mais como um piloto, agora é uma tendência quase para uma consolidação a partir do momento que a gente começar a sair também aí da pandemia, né? Porque a gente tem alguns marcos legais nesse processo. Deixa eu abrir meu chat aqui, pessoal, porque eu não estava observando. O João Roberto falou aí, olha, as máquinas conseguem compilar uma quantidade de dados e velocidade maior de dados, mas a coleta é humana em algumas situações. Isso é bacana, João, porque a máquina, em vários aspectos, ela não vai conseguir substituir a sensibilidade humana. E é por esse contexto também que as competências socioemocionais elas vêm para os profissionais, tá? Para os empregados, para os trabalhadores, como o conjunto de grandes competências que farão frente a essa capacidade de processamento de máquinas. Então, a máquina ainda, por muito tempo, ela não terá a sensibilidade que um ser humano tem. Aquilo que você colocou, olha, a coleta é humana. E a coleta, ela requer uma prática, uma sensibilidade, um olhar de contexto, um olhar que vai além de elementos numéricos. Não é isso? Bom, e esse impacto da transformação digital, pessoal, ele vai diretamente de encontro aos propósitos das organizações, aos objetivos dessas organizações e à função social dessas organizações. O que eu estou dizendo para vocês? Olha, fazer educação hoje, dar uma aula hoje, ofertar um curso, é diferente do que se fazia em fevereiro desse ano. Totalmente diferente. Nós fomos colocados à prova, à prova de nos adaptarmos a uma nova realidade. Então, qual é o propósito institucional? Transformar a realidade. Isso é comum em toda a rede federal. Transformar a realidade local, regional, através do ensino, da pesquisa, da extensão, de forma aplicada, dialogando com os arranjos, né, produtivos locais. Só que como que a gente dialoga com tudo isso à distância? Como é que nossas organizações vão migrar para um trabalho consolidado, remoto, à distância, no teletrabalho, com aulas virtuais, com as funções administrativas à distância, se a gente tem por missão chegar, né, aproximar e influenciar a dinâmica local, os arranjos produtivos locais e transformar realidades. Então, a nossa própria missão institucional ela está sendo colocada aí à prova. Então, quando esse contexto transforma a base, né, a razão de ser das organizações, ela também gera um impacto muito forte nas relações de trabalho. Por quê? Porque as organizações elas vão se reposicionar e os trabalhadores, eles também serão induzidos ou convidados ou induzidos a se adaptarem a um novo contexto também interno. Compreendem isso? Então, a minha organização tinha uma realidade, uma missão, uma função, um propósito. Eu tive um contexto que acelerou mudanças no ambiente de negócios da minha instituição. E essa instituição precisa se remodelar e, quando ela se remodela, ela muda toda a engrenagem, ela muda todas as peças.
mas ela não consegue mudar as pessoas, não vai mudar o professor, não vai mudar o técnico administrativo, não vai trocar. Ela vai ter que fazer um processo de transformar, de ressignificar as práticas, o trabalho. E ressignificar o trabalho, mudar a lógica do trabalho, é um outro impacto nas relações de trabalho. Eu dialogar com o professor, e aqui tem alguns professores, eu dialogar com o professor e falar, olha, a partir de hoje você não dá mais aula presencial. Nossas aulas agora são 100% à distância. Mas esse professor, ele está preparado com as novas tecnologias? Ele tem recurso? Ele foi capacitado para isso? Ele tem técnicas? Ele tem perfil, né, comportamental também para lidar com essa questão do isolamento social, do afastamento social, do efeito, né, do distanciamento e da presença só em tela, e a afetividade que é tão presente dentro do cotidiano do professor com o aluno. Como é que a gente vai lidar com essas questões? Então, não é só a instituição trazer a mudança, ela trazer a mudança e olhar qual é o impacto disso para o trabalhador. E o impacto não é só no trabalho. A gente tem que olhar para o ser humano como um ser humano integral. É um ser humano que não consegue dissociar a vida, os aspectos particulares, domésticos, os interesses pessoais do contexto do trabalho. Um influencia no outro. Aquela lógica de vá para o trabalho e deixa o seu trabalho e deixa os seus problemas de casa em casa, ou vá para casa e não leve trabalho, é uma lógica que foi rompida. Hoje a gente vive numa linha invisível agora, que a gente não consegue enxergar onde está o trabalho, onde está o lazer, onde está o descanso e as atividades domésticas. E essa é uma tendência, agora mais para o serviço público, uma realidade mais próxima de várias instituições privadas. Então, o que nós estamos vivenciando, colegas, é uma mudança da própria natureza do trabalho nas organizações. E talvez essa seja a mudança mais sensível, né? E a mudança que a gente menos olha. Porque a natureza do trabalho ela vai migrando, e quando a gente percebe, a gente já está posto numa nova lógica, numa lógica totalmente diferente. E aí só cabe a gente se adaptar. Quem buscou e acompanhou esse processo de mudança e veio adquirindo novas competências, olhando para esse contexto, certamente está numa condição mais facilitada. Mas quem não conseguiu enxergar isso, ou se a instituição não chamou as pessoas, não convidou as pessoas para olhar para essa realidade de transformação, algumas pessoas vão ficar um pouco atrás, terão uma dificuldade muito grande de avançar e de se reposicionar, e aí nós temos um novo impacto nas relações de trabalho, seja por questões de saúde, do próprio desempenho, que é o desempenho esperado, da relação natural, né? Quando eu falo de desempenho, naturalmente aquilo que eu produzo correspondente àquilo que eu recebo, né? A questão da mais-valia. Então, o que eu trabalho em busca de um retorno. E as organizações caminham hoje, naturalmente, para um contexto de desempenho, de produtividade, né? E, sobretudo, nos modelos à distância, onde esse acompanhamento ele é muito mais presente, né? Muito mais efetivo pelas organizações. Então, é um contexto diferente. É um contexto que requer novas competências, requer, e aí por parte dos trabalhadores, uma perspectiva de educação permanente, de formação permanente. Então, hoje eu sei lidar com o Google Meet, amanhã não é mais o Google Meet, a nossa ferramenta de teletrabalho, de reuniões, de aula à distância. Amanhã é o Microsoft Teams, depois é o Zoom, aí depois essas 3 tecnologias se defasaram, aí vai surgir outra, e eu preciso me adaptar e conhecer e me capacitar em novas tecnologias, né, ou em novas ferramentas para o trabalho. Além disso, uma nova lógica também, né, de base do trabalho. A gente observa, e aí são os estudos que estão dizendo, que nessa sociedade do conhecimento e nesse contexto de revolução industrial pautado pela tecnologia da informação, a formação de base lógico-matemática é a grande formação, é a grande competência
E nós sabemos da deficiência, né, que temos no geral dentro do Brasil, dentro dos países ainda subdesenvolvidos, em relação a essa base de formação, que é a base lógico-matemática, que é a formação que dá base para lidar com a tecnologia da informação, né, para lidar com os recursos da tecnologia da informação. Então, aí é uma outra mudança. É uma mudança que afeta a todos os trabalhadores, tanto aos que estão hoje no mercado de trabalho, quanto aqueles que vão ingressar, as novas gerações que vão aparecer aí nos próximos anos. Gerações essas que muitas delas estão sob a nossa responsabilidade enquanto instituições de educação. Então, como que a gente também vai lidar com esse fenômeno, com essas mudanças, para preparar um ambiente ou preparar as pessoas para lidar com um ambiente diferente. E aí é uma provocação que eu faço a vocês sobre esse contexto do impacto da transformação digital, ok? Vocês estão entendendo a lógica que a gente está, né, que eu estou trazendo aqui? Eu estou novamente trazendo de um contexto macro. Agora eu passei um pouco sobre a transformação digital, né, e o impacto disso no trabalho. Sim, estou entendendo, beleza. Podem me dar um feedback aí, pode abrir o telefone também, abrir o microfone e a gente vai conversando. Então, nós temos esse primeiro impacto. E eu acredito que, quando a gente coloca o pós-pandemia, e hoje a gente está muito focado na pandemia, é natural, porque esse é o grande fenômeno, esse é o fenômeno que está tirando vidas mais do que empregos, mais do que trabalho. Não é? E está todo mundo olhando para a pandemia. Mas o pano de fundo dessa mudança, ou de muitas mudanças que nós teremos nos próximos anos, não é a pandemia. A pandemia ela tem um finito, né? Ela tem um finito quando chegar a vacina, né? Quando a gente conseguir alcançar um patamar de isolamento social, talvez, que possa, né, fazer com que o próprio vírus, sei, de alguma forma, subsista aí. Mas a gente já avançou muito na pandemia. Agora tem uma mudança que não se freia, que é a transformação digital. E é por isso que não se pode falar de mudança nas relações de trabalho, não se pode falar em pós-pandemia sem considerar esse contexto que é pano de fundo para tudo hoje, que é a tecnologia da informação. E essa mesma tecnologia é o que está nos permitindo hoje ter uma capacidade de superar essa pandemia de forma tão diferente do que há 100 anos atrás, né, a gripe espanhola dizimou milhões de pessoas mundo afora. Alguém levantou a mão e eu estou passando a palavra aqui. Acho que foi o Kaique. Rafael, sou eu. Oi, Kaique. Tudo bom? Durante a sua explicação, e também tendo como base algumas palestras que ocorreram antes dessa, eu estava pensando numa coisa aqui muito meio teoria da conspiração, mas que pode ter alguma relação com tudo isso. Porque até algum tempo atrás, as empresas e instituições escolares, elas não tinham tanta TI envolvida. Muitas ainda colocavam um pouco, mas não da forma como foram obrigadas a colocar depois dessa pandemia. E eu fiquei pensando numa informação de que duas informações, na verdade, de que o governo da China, ele tem muitos hackers, e de que eles tinham ciência do vírus no tempo em que, antes dele acontecer, antes do festival que acontece todo ano lá, eu esqueci o nome, mas tinha alguma coisa a ver com o fim do ano deles. Então eu fiquei me perguntando aqui se não foi uma estratégia deles para forçar as empresas a migrarem para a TI e talvez usar os hackers para monitorar como é que está sendo o desenvolvimento, porque informação hoje em dia vale muita coisa. Foi só uma ideia que surgiu aqui, parece muito teoria da conspiração, mas não é uma coisa que dá para você descartar assim, sabe? Eu queria compartilhar assim com o pessoal, mas tá muito boa a explicação, tá? Pode continuar aí. Legal, Kaique. Obrigado. E assim, o que você coloca, eu diria o seguinte, pessoal, hoje a ficção, quando a gente fala de teoria da conspiração, de repente a gente vai para a ficção, mas vejam que a ficção hoje, ela está muito mais próxima da realidade, né? Ou não sei se é a realidade que se aproximou da ficção lá de Hollywood, ou Hollywood já projetava tendências, né?
Eu acho que muito do que a gente observa no mundo, alguém com uma visão crítica, com um olhar de futuro, de tendência, consegue decifrar, mas é claro que, né, essas teorias conspiratórias, que a gente julga conspiratórias, muitas vezes elas têm conexões. Quando você coloca aí da tecnologia, Kaique, um fator que eu ia comentar aqui também, eu não poderia deixar de comentar, é o domínio do 5G, né? Nós vivemos aí um pano de fundo, né? Quando a gente fala de tecnologia, o Brasil vai começar a experimentar o 5G. E a aposta que se faz é que o 5G ele vai provocar uma revolução, né? Natural aí, na forma também como a gente lida com a tecnologia. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí, né, tá registrado, isso aí está lá na China, para quem já foi na China visitar, verificar como eles lidam com a tecnologia, como a internet das coisas, né, é muito mais ativa, tanto China quanto Estados Unidos já conseguem vivenciar isso, mas a gente sabe que o domínio é chinês, né, o domínio dessa tecnologia é chinesa. Tanto é que essa semana a China lançou, semana passada, né, já lançou o primeiro satélite 6G, né, que aí é sempre um passo a mais. E existe, de fato, um pano de fundo, uma corrida por domínio global, né, que é político e que, infelizmente, também influencia essas questões todas que a gente está discutindo. Então, por isso que eu sempre gosto de fazer essa discussão mais ampliada. Né? É claro que, pelo tempo que a gente tem aqui, a gente reduz isso, mas tem muita coisa envolvida, claro. Né? Então, tem um pano de fundo, há uma geopolítica aí, né, que dá um pano de fundo maior, mais amplo para todo esse contexto que a gente está vivenciando, e basta a gente aprofundar um pouquinho. O que eu diria, né, sobre essa questão da pandemia, quando você colocou aí, né, a própria questão da pandemia, vem como você quis fazer uma correlação, então eu starto um processo, claro, né, de vírus, de surto, de qualquer outra situação, e que coloca o mundo refém de algum fator estratégico que eu detenha. Tá? Isso pode ser, sim, uma estratégia de dominação, enfim, política e geopolítica. Mas eu queria dizer sobre o efeito da pandemia, o efeito acelerador da pandemia. Né? Primeiro eu falei sobre o trabalho. Então, tem um estudo recente que fala da pandemia, que a projeção é a seguinte, que nos próximos 5 anos, pelo menos nos próximos 5 anos, os robôs destruirão, e esse é o termo usado, é um estudo do Banco Mundial, os robôs destruirão 85 milhões de empregos em empresas de médio a grande porte. Tá? Isso por conta do processo de aceleração da pandemia. Então, a gente vai ver a implantação do 5G de forma muito mais rápida, né, por conta de todas essas dificuldades, dependência de tecnologia. Vejam as dificuldades que a gente ainda tem no Brasil, né? E nós que estamos no interior, nossa rede federal, lidando com pessoas que mal têm acesso, né? Que vão pegar a internet embaixo do pé de manga para assistir uma aula. Então, você imagina quando chega o 5G e se coloca como um fator também estratégico de desenvolvimento, talvez impulsionado, né, pelo governo, pelo Estado, e isso alavancando aí um processo de transformação, que tem impacto. Então, esse impacto do emprego é uma transformação sensível. Esse mesmo estudo diz o seguinte, que cerca de 300 empresas, mega grandes empresas globais, disseram que durante os próximos 4 ou 5 anos, elas vão acelerar o processo de transformação digital para implantar novas tecnologias e depender menos do fator humano dentro dos seus ambientes de produção. É claro que aí eu estou falando muito de indústria, né? Que entra um grande peso da robótica, da tecnologia, mas que talvez também alcance muitas áreas de serviços, que são áreas para onde as pessoas migram quando a indústria começa a reduzir a capacidade de empregabilidade, de empregar pessoas. E também esse estudo diz que quem está hoje no mundo do trabalho, quem está trabalhando hoje e que permanecer trabalhando pelos próximos 5 anos, o estudo diz que essas pessoas terão que aprender
quase que metade de habilidades novas com relação a que elas têm hoje. Então, veja, eu que sou professor, que estava acostumado a ministrar aulas presenciais, em um ano, ou em poucos meses, em 10 meses, eu tive que aprender a lidar com Google Meet, Microsoft Teams, Classroom e várias outras tecnologias para eu conseguir lidar com a minha profissão de professor, que é uma profissão mais... uma profissão clássica, né? Uma profissão de base. Agora, você imagina outras profissões mais técnicas, né? Que requer um aspecto talvez mais conectado à tecnologia, mais conectado à questão da produção. Então, o estudo diz isso. Quem está no mundo do trabalho, pelos próximos 5 anos, vai precisar renovar pelo menos metade das suas competências para se manter empregado. E diz também, e aí a boa notícia desse estudo do Fórum Econômico Mundial, diz que 97 milhões de novos empregos vão surgir. E essa é a boa notícia. Mas esses empregos que irão surgir, eles surgirão em setores ligados à tecnologia, naturalmente à tecnologia, mais vinculados à inteligência artificial ou à criação de conteúdo digital. Então, nós teremos novos empregos, mas empregos para pessoas ou para profissionais que demonstrem ou que tenham condição de absorver novas competências. E aí a gente olha para o mercado de trabalho hoje, para as pessoas para nós, né, nós todos enquanto profissionais, e olhamos para as próximas gerações, né, também que estão se formando. Isso dá indicativo de que as organizações elas vão ter que se remodelar, sobretudo as instituições de ensino, as instituições de educação. Porque se a gente não conseguir, né, fazer esse movimento de capacitar pessoas para esse novo contexto, um contexto em que a formação de base, lógica, matemática, é mais necessária, e onde os empregos estarão mais ligados à inteligência artificial e às tecnologias, não vai casar o desenvolvimento do país, talvez o desenvolvimento mundial. A gente vai ter um processo de emperramento das coisas, vai travar. Então, eu tenho possibilidade, mas não tenho mão de obra, não tenho gente. Mas será se as empresas e essas organizações vão esperar que as instituições de educação deem um start nesse processo? Ou elas vão começar a capacitar pessoas e também formar os profissionais? O que vocês acham? Aquela lacuna, né, que a gente já vivencia hoje em relação às universidades, às instituições de tecnologia, que não se aproximam do mundo produtivo, que não dialogam, né, e um não entrega para o outro aquilo que é necessário. Durante a pandemia, eu vi uma notícia que talvez tenha sido a notícia que mais me impactou, olhando para a realidade das instituições de ensino, olhando para um pouco do futuro, para esse futuro do mercado de trabalho, que foi a notícia que o Google começaria a ofertar cursos superiores. Não sei se vocês viram isso. Então, o Google anunciou que vai começar a desenvolver cursos superiores, cursos de graduação, com um tempo menor e, naturalmente, totalmente virtuais, e fazer cursos virtuais em plataformas que a gente utiliza hoje, que hoje nós estamos aqui nesse Meet, aqui utilizando uma ferramenta do Google, para o Google é muito mais fácil. Então, nós ganhamos, enquanto instituição de ensino também, um novo concorrente, e um concorrente de peso. Então, como que a gente lida com isso? Isso reflete nas organizações, na função, na missão, no propósito, reflete nas relações de trabalho. Porque se a organização quiser mudar e corresponder a esse contexto, vai ter que convidar os trabalhadores e capacitá-los para esse novo desafio. E engajar as pessoas nesse novo desafio. E talvez esse seja o fator mais complexo. Como manter o engajamento das pessoas diante de um contexto diferente.
E tem vários outros impactos. É claro que tem outros impactos para além da própria questão do trabalho. 6 meses de graduação, é o que o Alexandre colocou aí. Essa notícia é impressionante. Logo quando eu vi, eu mandei para o nosso colégio de dirigentes aqui no Instituto Federal do Norte de Minas, eu falei, olha, nós precisamos dialogar sobre isso, porque, de repente, a gente achava que o Google não era concorrente de uma instituição pública de ensino, mas será se os nossos alunos vão querer ficar 4 anos lidando com a gente no virtual ou 6 meses com o Google? Será se eles estão olhando para o novo mercado de trabalho que está surgindo ou para o mercado de trabalho tradicional que a gente ainda enxerga? Então, essas são questões, né, difíceis, assim, complexas. Então, a pandemia ela traz um outro contexto também, que é o contexto da recessão econômica, que a gente já está vivendo, que tem reflexo no trabalho, que tem reflexo no desenvolvimento, que tem reflexo no investimento público e na sustentabilidade das organizações. E esse é um outro fator que eu coloco também, né, nesse jogo de questões, né, que eu estou fazendo com vocês aqui, e vocês devem estar aí com a cabeça queimando com tanta informação, porque eu estou falando que o Google entrou para concorrer, que existe uma recessão econômica, que o risco é de redução do investimento público, que coloca as instituições de ensino diante de um risco de falta de sustentabilidade institucional. E como é que eu concorro com o Google até sem investimento? Fica mais difícil ainda. Então, é um contexto que tem que ser trazido para essa discussão. Nesse contexto, ainda tem, naturalmente, essa questão da sustentabilidade organizacional, a questão do impacto social. Então, o impacto social, a gente está indo para a questão da saúde dos trabalhadores, a saúde que agora não é mais a saúde física, ergonômica do ambiente de trabalho, mas, sobretudo, a saúde mental dos trabalhadores. Então, nessa relação de trabalho, como as organizações vão lidar com a responsabilidade de garantir a saúde física e mental dos seus servidores à distância. Essa é uma grande questão. Eu estou como diretor de gestão de pessoas, Jean aí também, né, diretor no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, ele já me viu fazer essas provocações aqui nos nossos fóruns. Então, existe uma lacuna, né, ainda. Como lidar com isso? Vamos para o trabalho remoto, vamos todos para o teletrabalho. Mas, e a gestão sobre o teletrabalho? E essa gestão das relações de trabalho? Como é que a gente vai lidar? A gente está preparado para isso ou não? Então, esse é um outro ponto. A questão da governança, que envolve, naturalmente, agora, né, muito forte no serviço público, a questão do compliance, do accountability, todas essas práticas da boa gestão, principalmente do rigor, né, do cumprimento da lei, do acompanhamento dos resultados, dos indicadores. Então, entra também nesse contexto uma nova lógica de organização, né, do trabalho, e aí eu estou falando do trabalho no serviço público, em que a governança ela entra de forma muito contundente, fazendo com que as organizações tenham que se posicionar de forma diferente e que também tragam os trabalhadores para essa lógica, que é uma lógica diferente. A governança impõe uma outra dinâmica institucional, que é claro que é evolutiva, mas é desafiadora também. Então, as instituições precisam encontrar caminhos para lidar com esse fator, governança. E aí, Kaique, um ponto que você colocou também, que eu vou falar da pandemia, que eu estava aqui me preparando para colocar, quando você falou da China, e aí é um fator de ordem mundial. O mundo, né, hoje, o mundo ocidental, ele se tornou um mundo muito dependente do mundo asiático. A pandemia nos provou isso. Então, vários fatores, vários recursos, vários insumos que a gente tem hoje para utilizar no nosso dia a dia, dentro das organizações, também estão vinculados aí a essa dependência do mundo asiático, sobretudo da China. Então, o Brasil, por exemplo, importou máscara de proteção, importou luva, importou maca, importou insumos básicos, né, necessários para fazer frente à pandemia.
E a gente já importava tantas outras coisas, né, também, que não conseguimos produzir. Então, essa dependência também coloca aí dentro da... E aí eu estou fazendo essa conexão, né? Dentro dos ambientes produtivos, dentro da cadeia produtiva também, das organizações, coloca um fator de extrema dependência desse mundo e que coloca em risco, né, o desenvolvimento do nosso país, risco econômico, né, risco financeiro. Então, a gente tem também, dentro desse contexto macro aí, esse fator de dependência da China. Bom, tentando contribuir com a provocação, aqui eu vou colocar aqui um ponto que o Alexandre colocou. Quem oferece emprego são empresas como a Google. As instituições tradicionais de educação raramente absorvem os seus formandos. É uma realidade, né? É uma realidade e, Alexandre, eu vejo que a gente ainda está muito desconectado, né, dessa percepção. Eu estou falando da gente enquanto instituição. Se você pegar os nossos planejamentos institucionais, né, as nossas estratégias, eu tenho certeza que a gente não conectou ainda que é para lá que os nossos profissionais estão indo, em vários ramos, não só no ramo da tecnologia, em várias outras áreas também estão sendo absorvidas por essas grandes empresas, principalmente, né, de tecnologia. Kaique colocou aqui, muito foi investido na China também nas últimas décadas, 90% dos nossos insumos vêm da China, é uma realidade, depois de outros locais do mundo. Isso acontece por sua mão de obra barata, verdade, né? E aí também é um contexto que envolve, né, essa questão da própria relação de trabalho, claro que a nível mundial. Então, eu tenho uma relação trabalhista, né, num país onde é mais caro produzir, onde é mais caro manter, aonde a carga tributária é muito mais alta, eu não consigo, né, pagar um funcionário e ainda recolher impostos, eu transfiro essa produção para outro país. A gente já conhece essa lógica aí, também talvez não seja o grande tema aqui, né, da nossa discussão, mas são fatores. E aí, pessoal, dentro desse contexto, é que eu entro no contexto dessas mudanças da natureza do trabalho também, né? Então, aquilo que eu falei, olha, há uma mudança que é a mudança da natureza do trabalho, que talvez seja a mudança mais sensível. Essa mudança da natureza do trabalho, ela vai requerer da gente, das instituições, das organizações, um investimento maior no capital humano. Eu falei isso em vários momentos. Olha, eu sou professor, agora sou um professor de educação à distância, em poucos meses, mas não fui preparado plenamente para isso. E o meu instituto começou a oferecer cursos de novas tecnologias, curso daquilo outro. Então, é um investimento necessário no desenvolvimento do capital humano. E pensem isso para outras profissões também, em outros ramos, tanto para o serviço técnico administrativo, quanto em outros ramos profissionais. Esse investimento é algo necessário, é preponderante para que a gente consiga fazer um processo de transição dentro dessa revolução que nós estamos vivendo aí, que é a quarta revolução industrial. E o Fórum Econômico Mundial, ele diz que esse investimento no desenvolvimento humano, do capital humano, precisa ser principalmente na educação infantil. Que a nossa educação infantil precisa avançar para uma formação muito mais de habilidades cognitivas e sociocomportamentais. Então, entra a questão da própria competência emocional. E agora também na melhoria do letramento digital e do numeramento. Por quê? Porque é a lógica matemática computacional, né, que vai dominar aqueles 96 milhões de novos empregos que surgirão nos próximos 5 anos. Então, é uma projeção que a gente está olhando assim, olha, nem as nossas gerações foram preparadas para isso. É uma aposta de longo prazo, médio a longo prazo. Se a gente correr atrás, claro, se a gente investir, se as instituições de ensino conseguirem se transformar para corresponder a essa realidade, talvez a gente consiga encaixar essas peças lá na frente. Se não, a tendência é que a gente tenha uma quebra mundial, né, na economia por um fator de produção
que é mão de obra qualificada, que é gente, que é capital humano. Vejam a complexidade desse contexto, tá? E aí, essa necessidade, né, de, como eu disse, de desenvolver essa competência digital, essa competência lógico e de raciocínio computacional. Então, dentro desse contexto de mudança das relações de trabalho, falando na perspectiva do trabalhador, a gente tem que estar focado nesse aspecto, porque o mundo ele não vai esperar a gente, né? Esse mundo que está transformando, ele não vai esperar a gente se reposicionar, ele está seguindo e a gente vai seguindo e se adaptando nesse contexto, sob pena de nós termos a nossa empregabilidade reduzida. Empregabilidade essa que, para quem é servidor público até então, né, se ancorava numa estabilidade, e essa estabilidade é o que a gente está vendo que tende a acabar. Então, também no serviço público e nas instituições de ensino, se a gente for falar para as instituições de ensino públicas, o fator empregabilidade e a necessidade de sair da zona de conforto e buscar habilidades que preservem a nossa capacidade de nos mantermos produtivos é extremamente importante e estratégico, falando na perspectiva do profissional, tá? Olha, aqui o que o Melquisedeque colocou. As empresas não vão esperar e começam a fazer as duas coisas, fomentar e formar e dar emprego. Isso é verdade. E o Kaique colocou aqui também, mas acredito que mais do que isso, serão precisos profissionais que atuam no gerenciamento de pessoas, tanto que esse tipo de emprego possui poucas pessoas bem capacitadas. Também é uma verdade. Concordo aí com os dois pontos de vista e agradeço. Pessoal, e aí eu vou falar do contexto, eu tenho que entrar nesse contexto, né, também, porque talvez alguns de vocês vieram para essa temática, mudança nas relações de trabalho, e esse é um tema que induz a gente a pensar sobre representação de classe, sobre legislação trabalhista, sobre sindicato, né, sobre aspectos que dão também amparo aos profissionais na relação empresa-empregado. Né? A relação de trabalho, no senso comum, é isso. É a relação entre empresa e empregado. Mas eu estou trazendo para vocês uma visão mais ampla para a gente chegar aqui nesse aspecto mais comum, né, que a gente discute, a questão das relações de trabalho. Eu estou vendo Jean aqui com a mão levantada. Jean, fica à vontade. Opa, Rafael. Só para contribuir também, um pouquinho pegando um gancho nessa tua fala, essa questão da mudança, né, das instituições de ensino, isso é algo tão impactante nos nossos dias, porque a gente está numa mudança tecnológica muito avançada, né, a pandemia revelou isso, a gente migrou de um cenário de ensino presencial para um cenário de ensino totalmente à distância, num piscar de olhos, porque a tecnologia já estava pronta, já estava ao nosso dispor, né, se ela não estivesse, a gente não teria feito isso. E eu fico pensando assim, nessa mudança, né, obviamente a gente sabe que no pós-pandemia, né, essas mudanças trazidas com a pandemia, elas vão perdurar, a gente sabe que o ensino à distância, ele tende a crescer ainda mais, né, alguns estudiosos, alguns especialistas já falam, né, que uma evolução que estava prevista para 10 anos já vai ocorrer em 1 ou 2 no máximo, então assim, as tecnologias na educação, elas vão ser cada vez mais presentes. Só que o que me preocupa é, muitas vezes, e um cenário que eu acredito que você compartilha comigo, as políticas de governo não se apropriarem disso com a velocidade que precisam, né? Porque as instituições, principalmente as instituições públicas, elas são um reflexo daquilo que o governo orienta e determina enquanto política, né? Enquanto orientações. E a gente vê uma demora, um lapso muito grande, né? A gente sofre muito, a gente que é da área de gestão de pessoas, né, às vezes precisa contratar um profissional disso, precisa ter uma maior flexibilidade para contratar determinados profissionais, e a gente percebe um engessamento da máquina pública. Né, e se você puder também comentar um pouquinho sobre isso na tua fala, né, eu acredito que você ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso também, eu agradeço. Beleza, Jean, obrigado. E concordo com você, compartilho com você. A função do Estado, né, dentro de como função básica, né, dentro da nação, ela é preponderante porque o Estado ele vai ditar aquilo que é base
E as relações de trabalho, né? Nós não temos um país liberal, né? Do ponto de vista ainda, claro que há uma onda liberal aí acontecendo, mas nós ainda não temos um modelo como é nos Estados Unidos, né? Onde as relações trabalhistas elas são muito mais flexíveis, muito menos protetivas, né? Muito menos favoráveis ao trabalhador. Aquela lógica da produtividade, claro, né, do sonho americano acontece, mas quando você avalia do ponto de vista da segurança, né, do trabalhador, há uma dicotomia assim, bem grande em relação a esse sonho. Né? E agora, na pandemia, é que os trabalhadores americanos estão sentindo muito, né? Porque toda vez que você vai buscar lá um atendimento médico com Covid que está lá lastrado, a pessoa sai do hospital com a conta impagável, né? Enquanto que a gente tem o SUS, que, além de atender toda a sociedade brasileira, né, acolhe também os trabalhadores aí, o INSS, a Seguridade Social. Então, tem todo esse aparato por trás. Mas há uma morosidade do Estado. Né? A gente é governo, a gente sabe disso. Há uma morosidade do governo. E é nessa lacuna também que o governo tem uma oportunidade hoje de acelerar a transformação digital, não é isso? Porque a gente está falando das instituições de educação, mas a gente depende de um Ministério da Economia, a gente depende se for do Estado, né, de uma Secretaria de Estado, de alguma outra área. E muitas vezes, por mais que a gente tenha velocidade nas nossas ações, a gente é impactado por um outro setor que não está nessa dinâmica. Então, há uma cultura que ainda não se formou. Tem várias ilhas dentro do serviço público de excelência. Dentro das nossas instituições tem vários setores ilha também, que tem dinâmica, que tem fluidez, mas nós ainda não temos uma cultura pronta e madura, alinhada a esse aspecto da transformação digital. É assim que eu vejo. É claro que há um esforço nos últimos anos, né, dessa transformação digital. Se vocês acompanharam aí, desde a pandemia até agora, o governo divulgou vários serviços, né, que foram levados para aquele portal dos serviços digitais, enfim. Ontem eu estava participando da Semana de Inovação da ENAP e vi vários projetos bacanas lá, enfim, muita coisa bacana acontecendo, mas ainda é muito pouco, são pequenas ilhas. O país precisa investir, né, naturalmente, nessa transformação digital para ter uma capacidade maior, né, ter uma capacidade ampliada em todos os segmentos, em todos os serviços. Aí a gente vai sentir essa diferença. Né? É claro que há uma burocracia também, há um aspecto político que é muito pesado, né? de ideologias e tanto, né? ideologias particulares e partidárias. Então, a gente vive no Brasil ainda um contexto que tudo que eu disse aqui, tudo que a gente está discutindo, está sendo permeado por questões que deveriam ser menos influenciadoras, né, nesse contexto. Aquilo que eu falo das ideologias particulares e as ideologias partidárias. Né? Não há um olhar, sobretudo, para o desenvolvimento do país. Mas aquilo que eu estava falando dos sindicatos é o seguinte, o Melquisedeque colocou a notícia aí, olha, falta de regulamentação para o home office. É o que eu falei, olha, nesse contexto de transformação, você não tem uma lei trabalhista ainda adequada para essa realidade que está sendo posta agora e que é compulsória. Então, muitos de nós fomos para um trabalho remoto, um trabalho à distância, de forma compulsória. Não, vocês têm que ir. Né? Mas o governo não deixou de apurar diversas coisas, de cobrar, os serviços essenciais não deixaram de ser feitos. E tudo isso sem uma preservação, sem uma garantia de condições. Nós temos hoje muitas pessoas adoecidas por conta do teletrabalho, mas você não tem na legislação algo que diga assim, fala, olha, e aí, como protege o trabalhador ou como resguarda o trabalhador que foi para casa, então, em teletrabalho, e ele adoeceu por conta do teletrabalho? Porque o teletrabalho é um conjunto de corpo e de mente. Né? Estou dizendo assim, você traz para casa a pressão do trabalho, vive a pressão doméstica, para as mulheres uma pressão dobrada, né, também, com filhos
e, naturalmente, as funções da mulher que são muito mais complexas. A questão ergonômica, porque você vem para casa e você tem uma cadeira ali adaptada, uma mesa que não é ergonômica, enfim, um ambiente que não é preparado também fisicamente para te receber. E você adoeceu. Como que a gente lida com isso enquanto área de gestão de pessoas, Gia, enquanto organização, ou como que o trabalhador vai fazer e apresentar essas necessidades ou essas queixas para o empregador, né? Sendo o Estado o empregador. Então, você não tem ainda essas regras definidas, está muito complicado, está muito complexo. Mas, de um outro lado, você tem uma reforma trabalhista que já passou no Brasil. E essa reforma trabalhista, ela é um elemento, assim, complicador para esse contexto. Por quê? Porque é uma reforma trabalhista que ela favoreceu em muito o empregador e desfavoreceu os trabalhadores. E aí ainda vem a reforma administrativa, né, para completar dentro do serviço público. Na reforma trabalhista, e talvez a administrativa vai se parecer um pouco, por exemplo, a questão das jornadas flexíveis, dos vínculos, né, dos diferentes tipos de vínculo, isso também já está sendo falado para a própria administração federal. Nós teremos mais 3 ou 4 categorias de servidores, né? Você tem o efetivo, você tem o contratado temporário, você tem o trainee, você tem o não sei quê, e mais o não sei quê. E lá na iniciativa privada, né, os contratos de trabalho também muito flexíveis, as jornadas não definidas, os salários definidos entre o empregador e o trabalhador. Você tem o enfraquecimento dos sindicatos e das representações de classe, com estratégias que vêm acontecendo nos últimos anos, então isso não é um fenômeno recente. O enfraquecimento da representação sindical e das organizações de classe vem acontecendo há alguns anos, com o olhar de também enfraquecer o posicionamento dos trabalhadores, é claro, né, que em movimentos grevistas, que em movimentos de reivindicação, a força da coletividade do trabalhador. E aí, quando a gente fala da relação de trabalho, é um ponto em que o empregador se fortalece nessa relação, né, e o trabalhador se enfraquece. Quando isso, por algum motivo, vira uma queda de braço, algum tipo de disputa, quem tem mais força vence. É a ordem natural. Então, o que a gente visualiza é um risco natural de enfraquecimento da coletividade do trabalhador, e eu aponto para o teletrabalho como mais um risco, que a gente tem que analisar como lidar com isso, como manter a força da coletividade mesmo à distância, né? É um elemento a se pensar, porque esse fenômeno que envolve tanto a questão trabalhista, legal, e quanto a falta de representatividade ou o peso da representatividade do sindicato, dos órgãos de classe, é um fator que vai impactar no subemprego. Então, para além do desemprego, nós estamos vivendo um fenômeno de aumento do subemprego. Então, as pessoas que aceitam as condições impostas pelo empregador, ainda que desfavoráveis. Então, muitas vezes a gente vê indicadores, né, grandes e se assustam de desemprego, mas se a gente pegar por trás também o subemprego, é assustador como que a gente vive um momento e um processo de mudança em que as pessoas estão perdendo a capacidade de empregabilidade ou a capacidade de se manter empregadas com um grau de dignidade desejável, né, para uma sociedade em desenvolvimento, em evolução do século XXI. Então, há muitas contradições também nesse contexto. E aí, pessoal, para eu fechar e a gente caminhar, claro, né, que também para talvez algum outro ponto que vocês queiram, eu vou falar desse contexto das IES, né, das instituições de ensino, estou falando de forma mais ampla, mas talvez aqui a maioria dos colegas são dos institutos federais, né, enfim, de outras instituições aí. Nós temos, então, uma economia cada vez mais complexa, né, um contexto econômico cada vez mais complexo, um contexto que demanda mais conhecimento, porque estamos numa sociedade do conhecimento, onde
o grande valor é o conhecimento, quem detém o conhecimento, em grande parte do conhecimento e gera esse conhecimento ainda são as pessoas, e esse conhecimento resultante de habilidades cognitivas e sociocomportamentais. Então, as pessoas inseridas nesse processo, como atores protagonistas nesse processo. Então, em que pese a tecnologia e esse processo de transformação digital, assim como os colegas colocaram aí no chat, o ser humano ele continua influenciando esse contexto de forma muito forte. Mas nós não podemos nos confortar em pensar que vai permanecer assim. As projeções que eram para 2050, como eu disse, talvez estão mais próximas do que a gente esperava. As projeções dos próximos 5 anos estão acontecendo agora, por conta da pandemia. E o pós-pandemia é uma incógnita, porque a gente ainda não sabe quando vai acabar. A gente sabe que vai acabar. E o pós-pandemia vai revelar, de fato, para a gente qual é o posicionamento esperado, né, das organizações e dos trabalhadores. E como as instituições de educação vão lidar com esse complexo, com essa complexidade, né, desse futuro do trabalho. Aí é uma questão, né, que eu coloco para vocês. Como que elas vão lidar? A gente tem que partir de um ponto que nós estamos enxergando essa realidade, nossas instituições estão olhando para essa realidade em transformação, para essas tendências. As nossas instituições estão se preparando para lidar com essas possibilidades de futuro em seus planejamentos, em seus recursos, em suas discussões. Esse é um ponto. Esse planejamento, esse envolvimento, essa perspectiva de olhar para o futuro, né? E olhar para o futuro não é olhar para 50 anos, é olhar para 5, olhar para 10, 15, 20, até chegar nos 50, envolve pensar como é que eu vou engajar os meus trabalhadores nesse contexto, nesse processo, mantendo essa relação de trabalho equilibrada, numa percepção em que professores, técnicos administrativos olhem para esses novos desafios, olhem para esse processo de mudança que a organização precisa fazer como algo que é importante, necessário e que preserva a própria empregabilidade desses profissionais. Então, é um processo de racionalização do empregador e do empregado. A gente precisa provocar internamente essas discussões, esse olhar para a realidade, né, que é claro que a gente vem trazendo de um contexto macro, e quando você chega na sua instituição, em determinada instituição de ensino, é que você vai saber como que essa instituição vai se posicionar diante desse novo contexto. Não tem fórmula de bolo para o IF Sertão Pernambucano e para o Instituto Federal do Norte de Minas. Nós somos instituições de uma mesma rede, com características similares, mas nós estamos em contextos que podem ser diferentes, apesar de serem parecidos. Mas nós estamos no interior, mas o interior do norte de Minas é diferente do interior do sertão pernambucano, das unidades que vocês tenham aí espalhadas, dos colegas que estão aqui também, de várias outras instituições do país. Então, há um contexto local também que influencia essa discussão, né? Influencia essa fala de como a instituição se posiciona, como ela quer que os seus profissionais se posicionem e que essa relação vai se estabelecer, tá? Então, é dessa forma que eu penso que as instituições e os trabalhadores vão conseguir manter uma capacidade de contribuir para essa missão efetiva de preparar pessoas, desenvolver pessoas, contribuir para a geração de novas instituições e de novos profissionais que vão ser capazes de corresponder a essa nova economia que já estava em transformação e que acelerou a partir dessa pandemia que nós estamos vivendo em 2020. Então, é assim, pessoal, que eu vejo essas mudanças nesse campo das relações de trabalho, talvez um tanto quanto ainda nubladas, né? Enevoadas ali, a gente não consegue enxergar com clareza,
mas algumas tendências estão aí, prontas para que as instituições comecem a refletir, os trabalhadores comecem a perceber e que todo mundo comece um movimento em relação à mudança, que nós não vamos conseguir parar. É uma mudança, é um processo que está em movimento há algum tempo e que agora acelerou e que fica mais difícil de parar e que a gente precisa, com equilíbrio, como eu disse, com racionalidade, né, compreender como que nós vamos atuar dentro desse novo contexto. Rafael, você falou, mas você não deu a resposta. Você não deu os caminhos. É porque eu não os tenho. É porque a gente está discutindo. É porque a gente vai encontrar diante de cada realidade. Então, essa é a minha provocação para vocês. É preciso ler o contexto, olhar de forma muito mais ampliada para além da pandemia e trazer isso para a discussão do seu contexto, aquilo que está mais próximo de você. Aí você encontra a resposta e vai saber como se posicionar diante de um contexto desafiador, né, que todos nós estamos vivendo. Tá bom, pessoal? Jean, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês aí pela atenção. Espero, pelo menos, ter colocado aí uma pulga atrás da orelha de vocês ou ter feito vocês refletirem aí várias dessas questões. E eu fico à disposição para a gente continuar dialogando aqui dentro do tempo de vocês e que Jean também está mediando aí. Tá bom, Jean? Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Nós aqui agradecemos aqui sua disponibilidade e esse bate-papo tão esclarecedor e instigador, na verdade, né? Para a gente poder passar aí esse finalzinho de ano refletindo, né? Como foi esse ano tão atípico que nós vivemos nas relações de trabalho e pensar aí como é que nós poderemos nos posicionar, né? Nos próximos meses e, quiçá, nos próximos anos. Eu abro espaço para quem quiser fazer inscrição, quiser fazer mais alguma colocação, mais alguma pergunta, e ao tempo que eu agradeço, né, desde já, pela presença e participação de todos no evento. Acredito que o professor Alexandre, o pró-reitor, está presente também, acredito que ele deve fazer uma fala, o Clemerson também, que é o presidente da comissão, já que esse é o nosso último dia de evento, e nós estaremos encerrando hoje, então, queria agradecer desde já a presença e participação de todos. Acredito que todas as palestras, todos os momentos que a gente teve foram bastante enriquecedores, e o Rafael fechou aí com chave de ouro, né, trazendo aí essa temática, essa discussão. Eu penso que nós temos muito que discutir, principalmente enquanto instituições de ensino, né, que tipo de aluno, que tipo de cidadão nós queremos formar, né, que tipo de geração, essa geração que vem para frente é a geração que nós iremos formar. Então, qual é o perfil desse aluno, né? Foi muito falado aí com o Rafael, bem pontuado, que muitos postos de trabalho vão ser fechados, mas outros vão ser abertos, né? Mas esses outros que vão ser abertos, eles só vão ser providos por pessoas que realmente estejam, né, capacitadas, que estejam treinadas para atender aquele perfil, aquela demanda, e as instituições de ensino, elas não podem ficar, né, atrás nesse fluxo de processo. É uma coisa que eu discuto bastante, né, nas minhas disciplinas. Eu dou aula de educação à distância, inclusive, né, bem pertinente para esse momento, e a gente sempre traz essa discussão, né, do ensino presencial, ensino à distância, né, dos paradigmas que envolvem a educação, e eu sempre trago o modelo de educação que a gente tem hoje, que é um modelo né, desde quando foi formada a educação. A gente vai para a sala de aula, salas de nação enfileiradas. Então, assim, a gente tem muita dificuldade em mexer em certos paradigmas na educação. Só que as tecnologias, elas estão se transformando de uma forma muito abrupta. Então, se a gente não pegar, né, esse compasso, a gente não pegar esse time, a gente pode perder o bonde e acabar a gente ficando, né, numa atuação meio que sem sentido para o mercado de trabalho. Mas, né, eu falei muito também, se alguém quiser pontuar, quiser fazer mais alguma colocação, senão eu gostaria de convidar o Clemerson ou o professor Alexandre, né, ou os dois, a fazer aí suas considerações finais sobre o evento, se for interessante. Clemerson, Alexandre, estão na escuta? Sim, eu estava esperando, estava tentando comunicar aqui com o Clemerson para avisar para ele, né, para
para ele, como ele é o presidente da comissão que organizou o Encontro de Desenvolvimento Institucional 2020, né? Dar as honras para ele. Mas, infelizmente, a internet dele, no dia de hoje, resolveu tirar a paciência dele. Ela está um pouco instável e ele está indo e voltando, né? Durante o dia, ele perdeu a conexão algumas vezes. Bom, gente, eu acho que a gente vai chegando ao final, acho que vale a pena fazer um resumo breve, né? Primeiramente, claramente, agradecer ao Rafael, né, pela excelente explanação, sua sessão foi muito boa, Rafael, sala cheia, gente do lado de fora querendo entrar, realmente foi sucesso, né? A forma como você conduziu, né, trazendo o tema, né, de uma forma tão clara e fazendo essas provocações que são muito importantes para nós, enquanto comunidade acadêmica, né, enquanto ou alunos, ou técnico-administrativos, ou professores da rede dos institutos. Eu acho que é muito importante a gente estar sendo provocado, né, estar sendo estimulado a esse tipo de reflexão. Acho que ajuda muito, acho que a gente cresce bastante com isso, né? E tentar assim, fazer um rápido resumo, né? O Encontro de Desenvolvimento Institucional, né, aconteceu no dia 17, ontem 18 e hoje 19, foram 5 temáticas, né? Nós convidamos 5 profissionais da rede, né, para justamente trazer a contribuição deles. Na segunda-feira a gente teve a questão de gestão de riscos, né? Na terça-feira tivemos 2 sessões, uma tratou da questão de proteção dos dados, né, digitais, para que você não perca, né, a sua identidade digital, ou não seja fruto de algum tipo de ação, né, de vândalos ou pessoas de má índole, né? Tivemos também uma sessão relacionada à questão do teletrabalho, né, que muita gente confundiu a ideia de que a gente entrou em teletrabalho. Não, de uma certa maneira é um pouco diferente, a gente entrou em regime remoto, emergencial, né, um pouco distinto, foi bem interessante também, o nosso amigo Rodrigo, do IFE de Goiás, né? Voltando um pouquinho, na segunda, a gente teve a participação das 2 colegas, né, da Jamile e da Bárbara, do IFE catarinense, né? Elas abordaram a questão de gestão de processo de risco, perdão, foi muito bom, né? E hoje, né, fechando o evento, no terceiro e último dia do evento, a gente começou com Luciano Toledo, né, que veio dar uma palavrinha sobre gestão de processos, e a gente conhece, né, tanto o Rafael como o Jean, enfim, né, muitos que estão aqui conhecem a experiência que ele tem, e ele aproveitou e falou um pouco mais sobre liderança, sobre gestão, sobre colaboração em tempos de pandemia, não é isso? E Rafael agora, né, do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, né, fechando aí com chave de ouro, né, esse tema tão quente, né, que traz à tona essas provocações muito saudáveis, né, e para a gente refletir e tentar, né, conduzir a nossa rede de instituições da melhor forma possível, né? Gente, esse evento não poderia ter acontecido dessa maneira brilhante. Licença, pessoal, o papai está numa reunião. Coisas do teletrabalho, minha gente. Estou aqui junto com a minha pequena multidão. São só 3 filhinhos, é coisa maravilhosa, muito bom. Bom, então, como eu estava dizendo, né, esse evento não poderia ter acontecido dessa forma brilhante, né, como a gente tem recebido vários elogios, né, a gente vê aqui pelo chat e manda mensagens para o pessoal que está organizando o evento. Então, ele não poderia ter acontecido se não fosse o trabalho dessa comissão organizadora. Então, para não esquecer o nome de ninguém, eu vou saudar, né? Vou cumprimentar o Clemerson, que é o presidente da comissão, que no momento não está porque está sem internet, né? Pelo qual vou saudar todos os membros dessa comissão que trabalhou muito para que o evento acontecesse dessa forma. Obrigado demais a eles, né, essa comissão organizadora, e claro, né, se não fosse esse público interessado, né, maravilhoso, e registro aqui a presença de várias instituições, né,
teve uma presença massiva da comunidade acadêmica do IF Sertão, mas também teve a presença de pessoas de outros institutos, Colégio Pedro II, Instituto Norte de Minas, Instituto Sul Rio Grandense, Instituto Federal Catarinense, Instituto Federal do Maranhão, Tocantins, né? Me perdoe se eu esqueci algum nome, porque são muitos nomes, eu estou, enfim, em cima da... Instituto Federal da Paraíba também, né? Enfim, né? Todos os representantes dessas instituições, a gente fica muito agradecido à participação de vocês, o interesse de vocês em tratar, né, esses temas tão interessantes, tão relevantes, e que, com certeza, como foi colocado pelos nossos 5 convidados, né, nas 5 sessões, né, são temas que a gente precisa estar discutindo, que a gente precisa estar tentando buscar, né, o alinhamento, né, do pensamento e, principalmente, da ação, né, em todos os seus níveis, né, e lembrar isso, que uma instituição como a nossa, uma instituição como a rede de institutos federais é feita por cada um de nós, né? Vai depender da gente, o nosso envolvimento, a nossa proatividade, a nossa vontade de tentar juntos, né, guiar, como o Rafael disse, foram palavras muito sábias, todas elas, mas principalmente, Rafael, quando você disse que, olha, e qual é a resposta, qual é a receita de bolo para guiar a minha instituição? Aí você, com muita propriedade, com muita sabedoria, disse, eu não sei, porque essa é a grande realidade. Ninguém hoje sabe todas as respostas de como conduzir nossas instituições numa situação, num cenário, né, de pandemia e pós-pandemia, né, um cenário que para todos nós é uma nova realidade, né? Isso nunca aconteceu, a não ser que alguém aqui tem mais de 100 anos, né? Enfim, então, assim, a gente realmente fica muito agradecido pela participação de todos vocês, pelo interesse, né, pela disponibilidade de todos os convidados, né, e eu vou passar a palavra para Rafael, se ele quiser, então, deixar as palavras finais, a gente, em seguida, vai encerrar o evento. Só um pequeno lembrete, quem não preencheu, né, a frequência, por favor, preencha. Se alguém ficou com alguma pendência de inscrição, por favor, depois vá lá no site do IFE Eventos e complemente a inscrição para que a gente possa depois gerar os certificados e encaminhar para todos vocês, tá bom? Muito obrigado, Rafael, muito obrigado. Leve o nosso abraço para o Instituto Federal Norte de Minas, tá bem? O abraço para toda a comunidade acadêmica lá, em nome da nossa reitora, ok? Fica com você a palavra, meu querido. Tchau, tchau. Muito obrigado, Alexandre, pelas palavras. Eu vou parabenizar você e toda a equipe aí pelo evento e dizer que esse evento é muito simbólico, assim, foi uma surpresa para mim ver que vocês tratam, né, o desenvolvimento institucional com o envolvimento da comunidade, e isso para mim foi muito positivo mesmo, assim, uma experiência que, quiçá, a gente vai copiar aqui, né, no norte de Minas também, aprender com vocês, dialogar com vocês e trazer para cá. Eu só tenho a agradecer e cumprimentar a todos vocês aí, toda a comunidade, e desejar para o Instituto Federal Sertão Pernambucano prosperidade, assim como para todos os seus servidores aí, que a gente tenha prosperidade, tá? Alcance essa prosperidade, mesmo num contexto difícil, desafiador. Não é difícil, é desafiador. Desafios estão aí para ser superados, tá bom? Eu fico muito feliz pela participação aqui, pela atenção de vocês. Mais uma vez, Rafael, reforçando os agradecimentos, desejando aí também todo o sucesso do mundo aí no IF Norte de Minas Gerais. Sabe que se precisar também estamos à disposição. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a presença e participação de todos. Desejar um bom finalzinho de tarde. Aqui na região está se preparando aqui uma chuvazinha, né? Então acredito que muita gente aqui vai curtir a chuva aqui no final de tarde. E até a próxima. Espero contar aí também com o Rafael em próximos futuros eventos, né? Se Deus assim nos permitir. E que estejamos juntos aí, fortalecendo cada vez mais nossa rede. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.